Então, no momento, tira a dúvida do exercício 3, que nos diz o seguinte: dada a função definida por f de x igual a 3x menos 2, calculando o f de 0 e o f de 1, temos. Então, qual é o primeiro passo? O primeiro passo sou eu ficar observando qual foi a minha função dada no exercício. Então, se nós observarmos, foi dada a função f de x igual a 3x menos 2. Essa é a nossa lei de formação, ou seja, essa é a nossa função. Para facilitar, eu já vou copiar a nossa função aqui. F de x é igual a 3x menos 2. Então, copiei a minha função. Primeiro passo, já copiei, já resolvi. Agora, está dizendo assim: calculando o f de 0 e o f de 1. Ou seja, nós teremos que fazer duas contas. Por quê? Porque eu vou ter que achar o f de 0 e o f de 1. Eu não vou achar as duas contas juntas, vou achar separadamente. Então, como que nós vamos fazer? Lembrando que, vamos lembrar a relação. O 0, ele está ocupando o lugar do x. Então, no lugar de quem que eu vou substituir o 0? No lugar do x. Então, vamos substituir f de 0. Então, observem, coloquei o 0 no lugar do x. É igual a 3 vezes, novamente, o que eu estou querendo? O x. Então, no lugar do x, eu vou substituir por 0 menos 2. Então, vamos voltar. Primeiro, eu copiei a minha função. F de x igual a 3x menos 2. Segundo, viu primeiro que eu quero calcular, que no nosso caso é o f de 0. O termo independente que eles nos deu nesse exercício foi 0. Então, no lugar do 0, eu substituo por, no lugar do x, eu substituo por 0. Feito isso, vamos fazer a nossa conta. F do número 0 é igual a 3 vezes 0, 0 menos 2. Então, f de 0 é igual. Se eu devo 2, eu não tenho nada de dinheiro, eu continuo devendo 2. Então, já achamos o nosso primeiro valor. Então, o valor de f de 0 é igual a menos 2. Então, já olhando aqui nas nossas alternativas, uma das nossas alternativas já pode ser excluída. Qual seria ela? A questão A. Por que a questão A? Porque a questão A começa com 2. E o nosso f de 0 deu menos 2. Ou seja, a nossa alternativa ou é a B, ou a C, ou a D. Agora, para nós encontrarmos qual a alternativa, eu tenho que calcular o f do número 1. F de 1. Vamos calcular o f de 1? Primeiro, vou copiar a minha função. F de x é igual a 3 vezes x menos 2. No lugar do x, então no lugar do x, já não vou mais substituir por 0. Qual é o próximo número que eu tenho que substituir? 1. Ou seja, vou no lugar do x colocar o número 1. Então, basta somente substituir para achar o valor numérico. F de 1 é igual a 3 vezes 1 menos 2. F de 1 é igual a 3 vezes 1, 3, menos
2. Então, o nosso f de 1 é igual 3 tira 2, 1. Ou seja, encontramos o nosso f de 1. Se eu tenho as três alternativas, menos 2 e 1. Então, a minha resposta correta é a alternativa C. Exercício 4. Dada a função definida por f de x igual x ao quadrado menos 5x menos 10, calculando o f de 4, ou seja, o nosso termo independente é o 4, então, calculando o f de 4, temos. O que eu tenho que fazer primeiro? Eu tenho que ver qual foi a minha função que foi dada no exercício, ou seja, a minha lei de formação. E pela lei de formação, foi dada a minha função f de x igual a x ao quadrado menos 5x menos 10. Deu essa função, como de hábito, vamos primeiro, para facilitar a nossa compreensão e também facilitar a nossa resolução, o que é que eu tenho que fazer? Então, vamos facilitar ao invés de complicar. Para facilitar, eu vou copiar primeiro a função que foi dada no exercício. No caso do exercício 4, foi dada a função f de x igual x ao quadrado menos 5x menos 10. Então, essa foi a função dada no exercício. Se você copiar a função, já te ajuda um pouco na hora da substituição. Substituindo o quê? Calculando o f de 4. Então, lembrando que o 4 está no lugar do x. Então, o que eu vou fazer? No lugar do x, todo lugar que tiver a letra x, eu vou substituir pelo número 4. Então, vamos lá. F de 4 é igual 4 elevado ao quadrado menos 5 vezes o 4. Lembrando que quando não tem nada aqui entre o número e a letra, nós temos um pontinho de multiplicação. E menos 10. Então, olha o que eu fiz. Primeiro, eu copiei minha função, para ficar mais fácil. Aonde tem o x, eu vou substituir pelo número 4. Agora, depois que eu substituir, basta nós fazermos a conta. Então, vamos fazer a conta junto comigo? Primeiro, o f de 4, eu vou copiar. F do número 4 é igual 4 ao quadrado. Então, lembrando que 4 ao quadrado é a mesma coisa que 4 vezes 4, ou seja, 16. Então, 4 ao quadrado, 16. Menos 5 vezes 4, sempre lembrando que antes nós temos que resolver a multiplicação ou divisão, quando houver. No nosso caso, tem a multiplicação. Então, vamos resolver. 5 vezes 4, 20. Menos 10. F de 4 é igual. Para facilitar a nossa conta, vamos ver os números que têm o mesmo sinal. Por exemplo, o 16, só ele é positivo. Então, vamos copiar ele aqui. O 20 e o 10 são negativos. Ou seja, o que eu posso fazer também para facilitar a minha resolução? Se eu devo 20 e eu devo mais 10, quanto eu devo? Menos 30. Então, novamente, para facilitar a minha conta, eu separo 16, que é o positivo. Os dois são negativos, então eu somo e permanece com o sinal. É a mesma coisa
eu devo 20 e eu devo 10. Quanto eu devo no total? 30. Vamos finalizar a nossa conta? F de 4 é igual. Se eu devo 30, eu pago 16, quanto eu devo? Então, de 30, eu tiro 16. 30 tira 16, vai ficar 14. Só que vai ficar 14 positivo? Olha o perigo. Nós já estamos descartando a B e a D. Eis a questão. É a minha A ou é a minha C? Lembrando que eu devo 30, então é menos 30 mais 16. Ou seja, quem é o número maior? O 30, que está com o número negativo. Então, vai ficar menos 14. Então, a nossa resposta é F de 4 é igual a menos